Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está nos assistindo aqui no Encast. Hoje nós vamos fazer um bate-papo de um assunto muito polêmico, que são os seguros de vida. Não só de vida, né, Ivane? Hoje, Exatamente. hoje a Ivane Marchioro está aqui com a gente. Ela é especialista em proteção patrimonial. Se você não conhece, né, o que faz um especialista em proteção patrimonial, a gente vai ter a oportunidade de conhecer hoje. E é um trabalho muito importante que, olha, só na hora do aperto que a gente pensa, né? E o principal objetivo é que a gente conheça um pouco mais sobre o trabalho dela, sobre os produtos em geral que temos à nossa disposição, né? Para que a gente possa fazer uma organização financeira completa. Eu acho que não é só guardar dinheiro, não é só investir dinheiro, a gente também tem que se proteger. Então, eu conversei contigo esses dias e a gente Sim. estava falando sobre o pessoal que recebe, né, um seguro de vida e sai comprando carro importado, né? O pessoal recebe ali, né, fiquei viúva, eu vou comprar carro importado, vou fazer lipoaspiração, vou fazer um monte de coisa. E muitas vezes o pessoal não se organiza para poder sobreviver um pouco mais com esse dinheiro, para investir esse dinheiro, e daqui a pouco esse dinheiro some em 6 meses, né? Questão, né, Patrícia? Primeira coisa, obrigada aí pelo convite. A gente está levando à luz aí o conhecimento das pessoas sobre algo muito importante. E você falou muito bem, isso é uma atitude comum, mas é uma questão conceitual, né? Que eu acho que as pessoas, infelizmente, aqui no Brasil, têm ainda uma certa dificuldade, né, com essa parte da proteção patrimonial. Um pouco de receio, porque falar em morte é uma coisa que dá um certo desconforto, certo? Mas eu gostaria primeiro de dizer que o seguro de vida, ele não garante só em causa morte, ele também garante em vida. Então, a gente vai falar um pouco nisso, que eu acho que cria um pouco de curiosidade. Sim. E quando se faz um planejamento como esse, o valor assegurado ele passa por uma série de estudos. Por isso que é o planejamento. Né? Não é simples assim, eu quero fazer um seguro de vida, quero deixar um recurso aí para o meu filho, para a minha família, né? Porque eu sei que ele está estudando, enfim, uma preocupação super legítima, né? De quem está contratando. Mas faça o que valor? Como é que a gente põe preço na vida de alguém, Patrícia? É. Não tem como botar preço, porque a sua vida não tem preço. Então, na verdade, o que o especialista faz é fazer uma análise patrimonial dessa pessoa, é entender as despesas essenciais dessa família a curto, médio e longo prazo, estabelecendo os períodos onde essas despesas vão ser importantes. Então, por exemplo, o indivíduo está pagando os estudos do filho, ele está pagando a prestação da casa, ele, enfim, tem uma despesa fixa familiar em X, mas ele tem um planejamento, enfim. A gente analisa, verifica o tempo aí de estudo dessa criança, o tempo ainda que ele tem para fazer o pagamento desse imóvel, ou outras coisas que ele esteja se preocupando em adquirir, que esteja pagando, e faz uma projeção, né? Faz uma projeção financeira para isso por um tempo determinado, para que isso venha a fazer esse atendimento, para que essa família venha se reestruturar. Então, por exemplo, o provedor venha a falecer, mas a esposa trabalha, então a gente estipula aí o quanto que da renda dela estaria contribuindo para as despesas familiar. Então, o seguro tem um valor. Não, essa esposa, ela é do lar. É cada vez mais raro isso, mas acontece. Acontece Então, bastante. estipular um outro valor.
para que eu venha garantir aí durante 3 a 5 anos uma estabilidade financeira de reestruturar essa família. Porque já não basta a dor, né, sentimental da perda de um ente querido, né, mas a questão financeira abala totalmente a estrutura, os sonhos, as expectativas, né? Isso causa um trauma, muitas vezes irreversível, numa criança, num adolescente que está ainda em formação. Então, assim, o seguro causa morte, qualquer causa, seja ela natural ou acidental, tem essa visão. Mas, como eu falei, o seguro não é só em causa de morte, né, Patrícia? Pois é. Também em caso em vida, né? Isso, às vezes, causa uma certa curiosidade. Faz um tempo já que a gente está conversando e eu vi assim, ó, primeiro, que realmente o mundo dos seguros, né, da proteção patrimonial é muito vasto, né, tem muita informação, muita coisa. Realmente, assim, nós precisamos de alguém que nos oriente a respeito disso, porque nem sempre vai ser oferecido, vamos supor, assim, no nosso dia a dia, nem sempre são as melhores opções para nós que são oferecidas, né? Então, nada melhor do que ter um profissional que nos orienta de forma até sem... Agora me fugiu o termo. Vai vir. Me fugiu o termo. Sem conflito de interesse. Que eu Sim. acho que isso é uma coisa muito importante, né? Então, Sim. eu vejo... Eu fui assistir uma palestra e até conversando com a minha nutricionista, ela disse que foi numa conferência e cada profissional que se apresentou, ele tinha que dizer se ele tinha conflito de interesse ou não daquele assunto que ele estava apresentando. Então, por exemplo, se tinha uma executiva de uma marca de iogurte que ia falar sobre os benefícios do iogurte, ela começava dizendo, sim, eu tenho um conflito de interesse. Que deixava muito claro. Eu achei fantástico aquilo. Né? Então, o que acontece? Muitos profissionais que trabalham com venda de produtos, né, como seguro, como previdência, enfim, uma série de coisas, eles têm muitas vezes meta para bater, eles têm uma quantidade de produtos a vender, tudo. E é diferente de um consultor, de um especialista que está ali para atender a tua necessidade e que tem vários produtos de várias empresas e vai te oferecer aquilo que realmente atende ao o seu perfil. Exatamente. Isso é muito, né? Muito importante o que você está falando, porque o ideal, né, é que se você não conhece, você pesquise, né, ou procure saber com alguém do seu relacionamento que possa te recomendar um profissional que possa fazer esse tipo de avaliação. Hoje, dentro do mercado de corretor de seguros, né, temos profissionais que atuam em todos os ramos. Então, às vezes, você tem o seu profissional que te atende lá no seguro de automóvel, mas não necessariamente ele consegue ter uma expertise diferenciada para lhe atender, vamos dizer, numa consultoria de um seguro de vida. Então, assim, o que eu sempre aconselho é que você peça orientação, que você pesquise. Eu acho fantástico que hoje a gente, assim, através das redes sociais e através do próprio Google, você tem muita informação. Então, assim, você não fica completamente cego. Né? Você pode até ter informações, muitas vezes, conflitantes, mas você tem informação e fica mais fácil você discernir. Né? Então, aconselho sempre a se procurar um especialista, sim, dentro de cada área. É a melhor opção. Uma outra coisa muito, muito importante que você comentou é que o seguro de vida pode ser curtido em vida também, né? Isso, o que acontece? Isso é muito importante.
A gente batalha, estuda, trabalha, dá conta de uma série de coisas durante todo o dia. E é óbvio que não é saudável você ficar o tempo todo pensando nos riscos que você corre em sair de casa, ou mesmo dentro de casa, e você pegar seu carro, a condução, ir para o trabalho. É lógico que a gente não vai viver o medo o tempo inteiro. Mas a gente está correndo risco o tempo todo, sim, né? Mas o risco faz parte da vida. A questão é, de que forma eu posso me proteger em vida? A gente batalha tanto para conquistar tantos bens materiais e a gente esquece, né, de construir o nosso patrimônio, e a gente esquece que a gente é o maior patrimônio, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa condição ativa, proativa e ativa de trabalho é o nosso maior patrimônio. Porque nós somos o maior ativo, nós é que geramos as riquezas, certo? Então, o risco em vida é o risco de você ter um acidente e ter uma invalidez, tanto parcial como total, que é um fato inesperado. Você não faleceu, mas você ficou limitado na sua capacidade de produção. E aí você passou a ser dependente de outros, certo? Ou você, de repente, se viu com uma doença grave, e é óbvio que o tratamento dessa doença, né, ela tem que estar dentro do seu plano de saúde, mas a gente sabe que, às vezes, determinadas necessidades não estão cobertas, ou mesmo você, dependendo da doença, você vai precisar diminuir temporariamente ou afastar-se temporariamente da sua atividade laborativa. Sim. Então, você tem as proteções, os seguros de doenças graves. Então, você tem, dentro do seguro, como a gente falou antes, o seguro de morte, causa acidental ou causa natural, e você tem invalidez total ou parcial, e você tem doenças graves. Então, nós temos o seguro de vida por morte natural ou morte acidental, e temos as doenças graves, que você, caso um câncer, por exemplo, você se afastar temporariamente da atividade laborativa, né, ou diminuir a intensidade. Então, você tem esse recurso. Você pode sofrer um acidente e ficar inválido, parcial ou totalmente. Então, você pode passar a ser dependente, a sua capacidade de gerar riqueza, ela pode ser menor ou mesmo se extinguir. E aí você tem um recurso para esse tipo de situação. Essas são as modalidades do seguro em vida, né? Eu sempre que eu atendo faço alguma mentoria financeira, sempre que eu estou fazendo alguma orientação, esse é um tópico que eu trato, né? Que muitas vezes, às vezes no primeiro bate-papo ali, onde eu estou entendendo a necessidade do meu cliente, eu já pergunto: tu tem seguro de vida? Né? Porque eu acho extremamente importante. É uma coisa que não precisa deixar milhões, né? De repente, tu precisa deixar assim um valor para que pelo menos, eu digo assim, ó, que a tua família consiga chorar em paz. É verdade. É uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil, mas eu vejo assim, ó, que muitas pessoas passam por uma situação de uma perda de um ente importante na sua vida e que muitas vezes não sabem o que fazer, não sabem a sequência toda de passos que tu precisa, porque tu precisa tomar decisões. É uma oportunidade onde muita gente se aproveita com gatilhos, né, para fazer com que tu gaste mais, porque é uma urgência, tu tem um prazo para tomar essas decisões, e tu ainda está extremamente, principalmente para as mulheres que ficam viúvas, ainda tem toda essa coisa do abalo, do perder o ser amado, enfim.
eu digo assim, ó, é nessa oportunidade que alguém vai chegar para ti e dizer assim, puxa, mas o finado podia ter em vida podia ter na morte o que não teve em vida. E o camarada quer te empurrar um caixão de 20 mil reais, né? Então são coisas assim, ó, que eu acho que um seguro funeral, que um seguro de vida, que até um seguro patrimonial são coisas a se pensar, são, são coisas que a gente tem que sentar, ser muito prático, sentar em família e conversar abertamente. Eu sugiro, por exemplo, tem muitas pessoas que não têm um seguro funeral. Eu digo assim, gente, olha só, deixem as pessoas que você ama chorarem por você, sem preocupação de quem vai pagar, de onde vou tirar dinheiro. Então, são coisas realmente que são importantes. Muito, Vou te dar muito um exemplo. interessante que você... Só para complementar. Para ilustrar. Eu conheci uma moça há uns tempos atrás, que eu dava aula num escritório, e ela era estagiária desse escritório. E uma vez ela estava me contando que teve um dia de chuva, né, de chuva muito grande, aquela coisa toda, beleza? E no outro dia, um colega de aula, isso ela era pequena, e tinha um colega de aula que passava, a turminha passava para chamar ela para ir para a escola junto. E o pessoal passou e tocou a campainha. E a campainha deu um curto-circuito e queimou toda a casa dela. Não. E ela disse assim, ó, que isso é uma das coisas que ela não conseguiu apagar, porque ela tinha lá seus 10 anos. E imagina a situação de você perder os seus bens, você perder documentos, perder, enfim, o lugar onde tu mora, e tu não ter um centavo para recomeçar, né? Então, o seguro de carro é importante, de casa é importante, de vida é importante, de funeral é importante. Tudo isso são coisas que a gente tem que planejar, tem que fazer, né? Quando você falou do aconselhamento financeiro, tem tudo a ver. Tudo a ver, porque você sabe que no falecimento os bens entram no inventário. E isso é um item que um bom planejador patrimonial tem que se atentar. Ele vai avaliar ali, né, essa questão, porque os bens vão ficar retidos, inclusive valores em conta corrente, né? Então, tem um imposto, né, em cima disso. Então, o seguro de vida ele vem naquele momento livre para poder dar essa assistência, né, determinado período e imediatamente todas essas preocupações que você está falando. Além de ter uma cobertura de funeral, caso queira ser contratado, mas já o dinheiro imediatamente já é liberado para que, enfim, quem ficou, os familiares, possam fazer todo um processo e ter essa tranquilidade para poder suprir essas necessidades ali e as coisas ficarem ajustadas nos primeiros momentos. E é interessante isso tudo, porque eu entendo muito que esse meu trabalho não é acaso, é uma missão realmente para mim, porque eu vivi essa história faz parte da minha vida. Eu perdi meu pai aos 14 anos, a minha mãe era do lar, e essa perda veio num momento já um pouco difícil, naquela época que nós estávamos vivendo, e a coisa ficou muito pior. E não tínhamos o seguro para isso, precisamos depender de ajuda de familiares, tivemos que nos mudar de cidade, ir para uma outra cidade, minha mãe teve que começar a trabalhar. Então, houve uma mudança muito grande na minha vida e na vida da minha mãe naquele momento. Então, assim, quando vou conversar com as pessoas e com as famílias, que sempre esse é um assunto, como você colocou muito apropriadamente, onde é importante que a família esteja, né,
né, junto para que a gente entenda a opinião da esposa, do marido, o que é essencial, o que não é, quais são as preocupações em conjunto que eles têm para com os filhos e para com o futuro, e eu possa estar envolvida aconselhando isso realmente. E isso me traz fico muito feliz, muito mexida no sentido de me sentir muito útil, né? Por poder estar, de repente, tendo um trabalho que eu possa levar essa tranquilidade para as pessoas. E elas não passarem, ou um dos filhos, alguém da família, passar por situações em que eu vivi. Então, é muito gratificante ter esse trabalho. Então, eu digo que nada é por acaso, né? Que eu acabei estando aí dentro apesar de ser formada em administração, ter a minha vida toda dentro da parte de proteção patrimonial. Não, é uma história muito bacana, porque isso até, o que me diz isso? Com a vivência, em sentir na pele, tu vai me orientar da melhor forma possível. Porque tu sabe a importância da tua orientação. Porque, né? Para mim não é distante, né? Essa questão não é distante, ela é próxima, né? Ela é próxima. A situação em si, a dor em si, ela é muito próxima, né? Da minha vivência. Então, fica mais fácil conseguir alertar, né? E passar a importância dessa preocupação para com as pessoas, né? Exatamente. É muito, muito bacana isso. E realmente, assim, eu acho que é por isso que tu é uma pessoa super bem sucedida nessa área, que tu tem. Nós temos uma amiga em comum, que é a Mari, e ela me fez vários elogios. Não foi a conversa com ela que ela é legal. Não, ela abriu o rosário, como a gente fala. Ela é muito boa, Que bom. E a gente teve uma afinidade também, porque somos conterrâneas. Apesar de eu estar no Rio, pois no Sul, eu sou gaúcha. A gauchada fazendo a diferença na vida desse povo, né? Nós meio que organizamos alguns assuntos que seriam importantes aqui, para não ficar uma coisa meio oba-oba, né? Estou curiosa para saber quais são as 3 coisas que as pessoas precisam ter em mente, né? O que elas precisam ter cuidado, atenção na hora de contratar um seguro. Então, a gente, primeiro, uma das coisas importantes que a gente já comentou rapidamente é a questão de estar trabalhando com um especialista na área, né? Então, isso aí a gente já até falou um pouco antes. Mas 3 coisas importantes. Primeiro, você faz uma contratação, você tem que exigir a apólice do seu seguro, você tem que ter essa apólice em mãos, ou seja, digital, ou seja, fisicamente, você tem que ter ali nessa apólice. É lógico, o que você contratou, as coberturas que você contratou tem que estar discriminado, ok? As coberturas, os valores de cobertura e o valor que você está pagando, tem que estar discriminado nas condições gerais, você tem que enxergar as exclusões daquilo que você contratou, porque é muito comum, às vezes, você entende, né, na contratação que você está fazendo, passa um período, você não se atenta e, de repente, vai utilizar e você tem aquilo está excluído, não está coberto. Porque dentro de um seguro, das modalidades de contratação, tem várias coisas que você tem que ali atentar para detalhes na hora de se contratar, porque isso aqui, se você não contratar, você não tem direito àquilo. Às vezes as pessoas acham que estão contratando um seguro de morte, e aí, na verdade, é a sua morte acidental. Se você morrer de uma morte natural ou não está coberto, isso é muito comum acontecer. Às vezes as pessoas não acham, não, seguro, eu não quero fazer um seguro caro. É aquilo que eu falei antes, quanto vale a sua vida. Aí a pessoa acha que ela fez um seguro que ela está pagando R$30 por mês, R$40, R$50 por mês.
que seguro é esse? O que ele está realmente cobrindo? Entendeu? Aí tu vai ver, basicamente, é um seguro acidental, tá? E não está cobrindo uma invalidez, não tem doenças graves, não tem uma outra série de coberturas que você deveria ter. A outra coisa importante que a gente conversou é que as pessoas costumam colocar assim, poxa, mas eu vou pagar o seguro e não vou, se não acontecer nada, eu perdi o dinheiro. O conceito do seguro é o mesmo do seguro do carro. Por exemplo, você faz o seguro do carro para evitar, né, caso você tenha um problema, você ter o recurso financeiro para sanar ou recuperar aquele bem, seja por roubo, um acidente, coisa parecida. O seguro de vida também tem o mesmo propósito. Se caso você venha a falecer ou ficar inválido ou ter uma doença, você tem uma cobertura para atender aquele fato que você não tinha uma previsão, que você não sabia que poderia acontecer. Aconteceu e você não tem o recurso para tratar desse problema. É para isso que tem o seguro. Mas, como eu expliquei antes, existem várias modalidades de seguro, né? Então, o seguro não é investimento. Isso é uma outra coisa importante entender. Mas existem seguros que são resgatáveis. Então, você estabelece um seguro, estabelece um tempo para esse seguro. Então, você se preocupa que, na sua morte, o seu filho não consiga cumprir, por exemplo, a vida escolar, a profissão, a formação que você idealizou. Você tem o sonho de entregar para ele uma universidade, uma pós-graduação, e isso tem um custo. E é um custo que, mais ou menos, é previsível. Ou seja, mais ou menos tem uma ideia de quanto vai custar uma criança, desde que nasce, até findar, né, o seu processo educacional. Então, você faz essa previsão de financeira, estabelece esse período, para quanto tempo, e você tem uma data limite estabelecida no seu seguro. O tempo vai se passar, a sua cobertura está lá, você está pagando e a sua cobertura está lá. Caso você venha a falecer, ou tenha uma invalidez e você não possa mais tirar os recursos, você tem lá o capital assegurado para esse fim. Caso passe esse período e você não acontece nada com você, lá no final, você vai vir resgatar o valor que você pagou durante o período todo do seguro, simplesmente reajustado o valor da moeda. Então, não é um investimento, mas você retoma ali aquele valor, um reajuste, certo? Então, isso é uma modalidade de seguro que modifica um pouco o conceito, as pessoas aceitam bem. É um tipo de seguro que a gente chama que é um seguro a termo, porque você passa por um processo de aceitação, é um seguro onde a seguradora te aceitar, você vai fazer exames para avaliar o seu estado de saúde e ela vai avaliar o seu risco exclusivo. Então, o risco da Patrícia é um, o risco da Ivânia é outro, o risco da Maria é outro, da Fabiana é outro. Ela vai olhar a sua condição e vai estipular um custo de acordo com como ela vai enxergar você, fazer um raio-x de você nesse momento, a sua saúde hoje, e vai entender qual é o risco que você vai trazer dali 30, 40 anos. Então, isso não vai ter lá na frente, ou durante o período, se você vier a falecer, não vai pagar porque era uma doença pré-existente. Então, você está com certeza que se acontecer alguma coisa, tem a cobertura. Diferente de alguns seguros que parecem baratos, ou parecem simples, ou parecem fáceis de você contratar, onde você simplesmente faz uma declaração pessoal de saúde. E se você não disser que tem nada, existe ali a boa-fé, o princípio da boa-fé. Eu disse que eu não tenho problema de hipertensão. Eu disse que eu não tive nenhum tipo de neoplasia ou câncer ou coisa parecida. Você informou que não. A empresa acatou a sua informação como verdade. A boa-fé, ela acatou e te deu a proteção. Aí,
passa um período, você adoece, que é a cobertura de doenças graves. Mas aí os exames comprovam que você tinha já uma doença pré-existente, que você já tinha, porque a seguradora ela faz uma varre todas as informações, ela tem acesso a todas as informações. Ela é praticamente assim um FBI, né? É uma auditoria mesmo. Não adianta querer enganar. Eu acho que melhor do que querer enganar é saiba contratar o produto certo que você precisa e que te atende, né? Com as orientações corretas, quer dizer, o barato sai caro muitas vezes. Né? Então, assim, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que dizem assim, não, mas eu coloco lá, então, que eu trabalho em casa, né? Principalmente seguro de carro, quem é que usa o carro, se tu te desloca, se tu viaja, enfim, vão ter valores diferentes, né? E depois, para poder explicar o que realmente aconteceu, que realmente isso aí estava previsto, é complicado. Me tira uma dúvida, uma coisa que eu não te perguntei nesse período todo, mas eu tenho vontade de perguntar. Quem pratica esportes radicais tem um seguro especial? Tem muitas modalidades de seguro. Inclusive, não só para quem pratica esporte, porque é uma preocupação, aí tem empresas que têm esse tipo de proteção específica, que são para atletas, né? Atletas ou de esportes radicais. E também a gente tem, por exemplo, pessoas que asseguram, por exemplo, as mãos, porque tem uma profissão onde elas utilizam as mãos. Um pintor famoso, ele pode fazer um seguro das mãos. Sim, um cirurgião, né? Sim, eu também. me lembro que eu era pequena e eu ouvi falar, não sei se é verdade, que a Fafá de Belém tinha os seios segurados. Não sei, não tive essa informação, mas que a Cláudia Raia tinha as pernas. Pois é, exatamente. Eu acho que é uma coisa. Olha quanto tipo de seguro tem. Também, na época que eu trabalhei na MetLife, eu me lembro que o jogador, o Kaká, tinha o seguro também com eles, por conta também jogador de futebol famoso, dependia do esporte para viver. Não, olha então, são seguros específicos, sim, existe sim. Olha que bacana. Exatamente. Bom, mas, assim, eu acho que aquela questão das 3 preocupações, né, acho que ficou esclarecido, né, Patrícia? Sim. Tá. Vamos aos erros. Aqueles 3 erros, que é a questão das cláusulas, né, que não é um investimento, mas que pode ser resgatável, das modalidades, das coberturas, a gente conversou, que eu acho que ficou claro, né? E a questão do seguro resgatável, que as pessoas podem fazer, a gente também falou que o valor vem corrigido. E a questão dos exames prévios para alguns tipos de seguro que te dão a garantia efetiva do recebimento e da precificação adequada, individualizada, né? Ou seja, você não é avaliado um preço de um risco para você dentro de uma massa, né? Porque o seguro normalmente ele avalia o risco por uma massa, por exemplo, o carro. O seguro do carro XPTO, da marca XPTO, tem um risco diferente do carro tal, né? Por quê? Porque o índice de sinistralidade por roubo está muito grande, então o preço desse seguro fica mais caro. Quando a gente leva isso para pessoas, não fica muito distante quando você avalia por faixa etária, né? Então, você tem índices de faixa etária que tem a maior probabilidade de hipertensão, de câncer ou coisa parecida. Então, tem vários parâmetros, né? Sim. Mas quando você faz avalia um seguro para você, nesses termos que eu te exemplifiquei, onde você faz um seguro específico, que a seguradora te exige, ela manda um médico até você, ela coleta o seu exame, você depois marca numa clínica para fazer um exame de
de capacidade pulmonar na esteira, entre batimentos cardíacos, para averiguar a questão do coração. Quer dizer, tudo isso tudo são os exames prévios para que a seguradora possa dizer, olha, beleza, eu vou aceitar o seu risco, né? Então, ele é específico. Então, é uma segurança muito maior que você tem na hora dessa contratação. Tá? Não, e é deixar a coisa clara, né? Clara, transparente para todo mundo, né? Eu acho que é fazer o jogo bem honesto, né? Para todo mundo sair ganhando. E aí eu queria te contar um caso rápido, porque isso que eu vou te contar é um caso verídico de um cliente que eu atendi, um médico, com 2 filhas na idade adolescente, uma com 13 e a outra com 15, e vem bem a calhar para que a gente toque num ponto importante naquela nossa primeira conversa, que exemplifica muito bem quem é que precisa de seguro, né? E eu me lembro que eu levei um seguro desses moldes muito bem elaborado para ele, era um seguro de R$1 milhão. Ele tinha uma despesa alta com as 2 meninas, enfim, mora num bairro muito bom daqui no Rio de Janeiro, uma pessoa com uma renda muito boa, né? Uma estrutura financeira familiar muito boa. E ele é um médico muito conceituado e com essa estrutura. E esse foi o valor que foi calculado para ele. E ele fez essa questão, poxa, esse dinheiro que eu vou, esse dinheiro aplicado, né, mesmo que eu tenha esse seguro resgatável, se esse dinheiro tivesse aplicado, eu teria muito mais do que simplesmente a correção desse valor, do valor monetário dele. Eu digo sim, mas você tem hoje R$1 milhão que você possa deixar aplicado até as suas filhas completarem 25 anos? Porque se você realmente tiver esse dinheiro aplicado, onde você não pode mexer nenhum valor, só reaplicar, trabalhar com esse dinheiro, aplicando no mercado financeiro, você não precisa realmente do seguro. E é verdade. Ele disse, não, Ivane, eu não tenho. Eu digo, então, se algo acontece com você amanhã, né, você vai estar descoberto. Você vem a falecer, a sua família vai ter, e as suas filhas, um prejuízo não só muito grande emocional, mas financeiramente isso vai afetar essa estrutura. Muito bem. Ele, na ocasião, ele fez o seguro que a gente chama de incapacidade temporária laborativa, né? Que é aquele seguro onde, se você tem uma doença temporária e você tem que ficar afastado do trabalho, esse seguro garante o seu salário, vamos dizer, a sua renda por um determinado período, né? Vamos dizer, lá 2, 3 meses, até que você possa retomar a atividade. Ele, na ocasião, ele não fez o seguro de vida que eu tinha proposto, fez só esse laborativo e falou assim, Vani, eu vou esperar agora só um pouco, porque eu estou com algumas outras despesas, e a gente vai conversar daqui com certeza eu vou fazer, mas daqui a uns 2 meses e pouco, vou começar a fazer esse seguro. Ok. Dali 60 dias, nem isso, ele teve um problema sério na coluna, ele estava no trabalho, clinicando, ele se abaixou e não levantou mais. Dali ele foi passar de cirurgia, um problema de uma hérnia, o negócio entrou numa crise muito grande. Bom, para encurtar o papo, ele ficou mais de sei lá, acho que chegou uns 10 a 15 dias só deitado de barriga para baixo no hospital. Fez uma primeira cirurgia, não deu certo, teve que fazer uma segunda cirurgia.
O seguro foi acionado, o da incapacidade laborativa, mas se ele correu o risco de vida nessa cirurgia. Sim. E se ele tivesse vindo a falecer, né, a coisa teria sido bem complicada. Graças a Deus não aconteceu nada, certo? Mas olha a situação. Olha a situação. Você não espera. Isso eu estou falando de um homem da faixa de 40 anos, ele luta, ele corre. Até então, não tinha nada demais com a saúde dele. Ele poderia fazer um exame, um check-up e daria. De repente, ele teve uma situação inusitada. E ele passou por essa situação até se recuperar e tudo. Quer dizer, ele pôde contratar o seguro de vida posteriormente a isso tudo? Pôde, mas ele passou por uma avaliação. O seguro para ele não ficou, onerou um pouco, porque ele tem um antecedente, um risco antecedente, um risco latente. Ele já não tirou estrelinha. Não foi estrelinha em tudo. Não, então, isso é uma outra coisa que às vezes as pessoas falam, não, vou fazer seguro agora não. Olha, quando você estiver com a saúde perfeita, com a sua condição bacana, é o momento de você estar realmente se planejando com isso. Porque se você já vem com muita pré-existência, muitos problemas de saúde, você pode até contratar. O seguro vai ficar bem mais caro, né? Então, eu digo que seguro de vida, que venha qualquer um que seja de incapacidade temporária ou de doenças graves, qualquer um desses tipos de seguro, eles têm que ser feitos enquanto você tem boa condição de saúde. Boa condição de saúde, é bem isso. Isso é muito importante também. E eu acho assim, ó, até para a gente encerrar o nosso papo, Sim. É importante que as pessoas tenham em mente que falar sobre seguro, falar sobre morte, sobre desejo, sobre doação de órgãos, tudo isso é extremamente fundamental. Isso faz parte da vida. É a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer em algum momento, né? Ontem faleceu Kirk Douglas com 103 anos, mas, né, tomara que a gente chegue aí aos 103 também inteirinho, que nem ele. É verdade. Não, 103 ali, o velhinho tava tranquilo, né? Mas é isso que é importante, assim, da gente sentar e conversar, porque tem um tabu muito grande, né? Então, assim, nossa, parece que eu estou chamando desgraça. Não, muito pelo contrário. Vocês estão se organizando, estão deixando as coisas, né, de forma, como é que eu vou dizer assim, estão deixando tranquilidade. Morre em paz, criatura. Entendeu? É planejamento, né? Faz parte do planejamento financeiro. Eu acho que assim, ó, é um direito que, inclusive, quem falece, de falecer em paz, sabendo que deixou os seus, né, amparados. É importante ter seguro, é importante ter um seguro funeral, é importante sentar e conversar. Eu acho assim fantástico, porque tem algumas pessoas que elas são muito organizadas. Então, olha, caso eu morra, né? Caso eu sofra um acidente, caso me aconteça alguma coisa, então tem uma pastinha lá em determinado lugar, do lado da gaveta, né? Do lado da cama, na primeira gaveta, tem uma pasta e lá está escrito tudo que a criatura tem, a criatura que ficou. Não, isso é o correto. Eu oriento os meus clientes. Você recebeu a sua pólice, está aqui. Você tem que, alguém, né? Próximo tem que saber onde está para que você possa ser acionado. É importante sim essa organização. Então eu conheço pessoas que têm lá, olha, se me acontecer tal coisa, está aqui o nome, está aqui o celular, liga para tal pessoa. Está aqui a pólice do seguro, está aqui os documentos do carro, está aqui como é que é o registro da casa, enfim, tá
testamento, tá tudo organizado para que ninguém fique batendo cabeça depois, né? Quando alguém parte, né? Deixar tudo tranquilo, tudo organizado, tudo de fácil acesso para que quem fica possa tocar a sua vida. É verdade. Outra coisa ali que a gente falou também, né, que eu comecei contando aí, que tem muita gente que recebe o seguro e bota silicone, compra carro importado, tudo. O momento de conversar a respeito, né, do que fazer com o seguro também precisa existir, né? Então, por exemplo, pode acontecer de ter um casal sem filhos ou que os filhos não dependam deles e o marido chega para a mulher e diz o seguinte: vou deixar um seguro de vida de 300 mil reais para ti. Se eu morrer, pega esse dinheiro, vai viajar e conhecer o mundo. Ai, que coisa boa! Quando tá assim combinadinho, sabe? Ou então a mulher diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o seguro. Sabe aquele carro que tu sempre sonhou em ter? Então vai lá e compra. Mas aí a vida já está estruturada, tu não depende daquela pessoa para ter o teu pão, para pagar o teu aluguel, né? E também, olha, você está falando uma coisa que é importante, eu só queria salientar um fato. Isso que você está falando é muito importante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas olha só, eu não preciso do seguro porque eu tenho patrimônio, eu tenho casas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sim, ok. Só que quando você falece, existe um inventário, né? Até esse inventário ficar concluído, não se pode mexer nos bens. Segundo, o inventário tem um custo, certo? Depende de cada estado, mas tem um percentual que não é barato, né? Então, muitas vezes, clientes mais o serviço fazem o valor do seguro, principalmente por causa do inventário. Já tem um valor destinado ali para o inventário, porque, enfim, às vezes tem outras rendas, enfim, mas pelo menos a parte de inventário, que é o imposto que você vai pagar ao governo, você mais ou menos calcula e você já deixa isso assegurado. Que, poxa, muitas vezes a família acaba tendo que desfazer de um dos bens para poder custear isso. Então, o seguro também se presta para isso. Sim, ainda assim, ó, tem um imposto, agora eu não me recordo o nome, porque é uma sigla, né, mas tem um imposto de herança, sobre herança, varia, né, como tu falou, varia de estado para estado, de município para município, e ainda tem a questão de, dependendo do que está acontecendo, né, de como está sendo feito esse inventário e essa partilha de bens, ainda tem advogados. Sim, tem todos os custos para isso. Exatamente. Então, daqui a pouco, assim, 25% do patrimônio vai, porque tu tem que pagar advogado. Às vezes é o que eu falei, acaba vendendo um imóvel, né, para poder... Não tem como não pagar. Se você não pagar, não liberta. Né? Então, não tem como. É bem isso. É isso aí. É bem isso. Ivane, foi muito legal. A gente vai voltar. Foi ótimo. Mais assuntos para tratar. Vamos, porque é tanta mudança de paradigma que vamos ter muito assunto. Vamos fazer esse povo aí se preocupar com a vida e com o pós-vida, né? Com o pós-morte. Não, é importante, eu quero trazer Ivane mais vezes aqui para conversar com vocês a respeito de... Obrigada, foi um prazer. Vários serviços que podem ser muito importantes na sua vida, tanto pessoal como profissional, para garantir um futuro mais tranquilo para sua família e para você também, de saber que está tudo ok, que está tudo em ordem. Eu vou deixar o link, né, do perfil. Sim. Lá no LinkedIn, quem quiser. Aliás, quem quiser, não, eu já estou sugerindo, sigam esta mulher,
Obrigada. E fiquem atentos ali ao trabalho dela, muito bacana. Eu acho assim, eu acho que é um trabalho muito importante, Ivane, que tu faz, porque é isso. Eu costumo dizer que o meu trabalho, né, quando me perguntam assim, o que tu faz? Eu digo, eu proporciono noites de sono para os meus clientes, né? Porque a partir do momento que tu entende que tu tem dívidas, que tu começa a te organizar, que tu para de comprar tudo que é porcaria, tu começa a te organizar e tu começa a pagar essas dívidas, e tu começa a ver o dinheiro sobrando, tu começa a dormir melhor, né? E eu acho que tu também proporciona noites de sono tranquila para os teus clientes, né? Sim, não tenha dúvida. É bem isso. Então, gente... Obrigada, Patrícia. Adorei o bate-papo. Acho que assim a gente tem muitas afinidades aí e coisas importantes para transmitir para as pessoas. Espero que a audiência goste e a gente está disponível, né? Tendo interesse em saber mais, é só se comunicar. Tá legal? Obrigada. Tá, gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo. Vamos parar de gravar, então.